Há 4.000 anos alguém gravou uma história em uma tábua de argila. E é sobre um homem avisado por Deus que constrói um barco gigante, sobrevive a um dilúvio que acaba com o mundo e envia pássaros para encontrar terra seca. Você deve conhecer essa história como a de Noé, mas essa tábua é mais antiga que a Bíblia e o próprio Noé. Isso levanta a questão: e se a história de dilúvio mais famosa não foi a primeira? Essa mesma história, o aviso, o barco, o dilúvio que afoga o mundo inteiro, não aparece só na Mesopotâmia e na Bíblia. Ela surge na Índia Antiga, na Grécia, entre nativos das Américas e na Austrália aborígene, onde contam essa história há 10.000 anos descrevendo linhas costeiras hoje submersas, como aponta a ciência. Mais de 200 culturas separadas por oceanos e milênios, todas contaram a mesma história. Hoje buscamos responder uma pergunta intrigante. Será que todos apenas sonharam com o mesmo dilúvio ou algo realmente aconteceu? Um evento tão catastrófico que a humanidade nunca deixou de comentar. Hoje vamos explorar isso e muito mais. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao Religion Camp. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Religion Camp. Meu nome é Mark Gagnon. Obrigado por se juntar a mim na minha tenda, onde exploramos semanalmente as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todas as religiões. Sim, é isso que eu faço nesta tenda todo domingo. Estou tentando entender no que todo mundo neste planeta acredita por alguns motivos. Acho que a melhor forma de se conectar com alguém é entender o Deus que ela adora. Se você quer entender a humanidade, precisa entender como ela, como sua cultura, como sua religião se relaciona com o divino. Eu gosto de pegar o que acho bom de cada religião que conheço e aplicar na minha vida. Esse é meu jeito. Fico com o que é bom pra mim e deixo o resto de lado. Mas todos esses valores e práticas, como família, jejum e humildade, entender o que é Deus, eu tento aplicar todas essas coisas na minha vida, e isso me torna uma pessoa melhor. Se você acompanha esse canal e clicou neste episódio, provavelmente tem interesse no tema. Hoje vamos mergulhar em um assunto que talvez já conheça. Talvez você já tenha ouvido que toda cultura tem um mito do dilúvio. Toda a história tem, você sabe, esse dilúvio gigantesco, um cataclismo que consome o mundo inteiro. Isso aparece repetidas vezes em diferentes culturas. E eu já tive o mesmo pensamento, já ouvi a mesma coisa. Hoje pesquisei com minha grande amiga Sofia para entender o real significado de tudo isso. Antes de começarmos, quero mandar um grande abraço para meu amigo Christos Papadopoulos, o próprio grego maluco, a lenda da Igreja Ortodoxa Grega que está comandando tudo aqui e faz esse programa acontecer. Como você está, Christos? Estou ótimo, mas antes de começar e me interromper, quero saber, na tradição ortodoxa grega existe um mito do dilúvio? Não saberia dizer. Poxa, sou um péssimo ortodoxo. Eu vou te reconectar com a fé ortodoxa, beleza? Esse é o meu objetivo. Certo. Você tem o mesmo mito do dilúvio que eu. É aquele cara, não é? Você já ouviu falar dele? Nunca ouvi falar dele. Poxa cara, meu Deus. Olha só o que você vai aprender hoje, beleza? Assim como todos os outros mitos do dilúvio que existem por aí, pelo menos aqueles dos quais temos registros, sabe? Agora, a pergunta que responderemos ao final é: será que todas essas culturas passaram por enchentes de algum modo? Todas estão contando suas histórias locais de enchentes. É possível que todas elas estejam meio que inventando o mesmo tipo de história, todas em paralelo? Ou é possível que uma ou todas essas histórias sejam verdadeiras? E que o mundo inteiro realmente foi inundado em algum momento lá na antiguidade e que todas essas histórias estão apenas acessando a mesma memória humana compartilhada? Bem, nós vamos descobrir isso. Mas para fazer isso, precisamos fazer um verdadeiro trabalho de detetive. Vamos analisar cada uma dessas histórias, uma de cada vez, para podermos descobrir onde elas se sobrepõem, onde diferem. E vamos começar com a mais antiga que já encontramos. E quando eu digo nós, quero dizer algum cara inteligente de alguma universidade por aí. E essa vem da antiga Mesopotâmia, a terra entre o Tigre e o Eufrates, o celeiro da civilização. Um lugar muito importante no mapa que hoje fica no atual Iraque. E está escrito em um texto que você provavelmente já ouviu falar, a Epopeia de Gilgamesh. Nós fizemos um episódio inteiro sobre isso, você deveria conferir. Mas o essencial para este episódio é saber que este é um dos textos mais antigos já encontrados pelos humanos. Ele foi gravado em tabuletas de argila com essa escrita em forma de cunha que eles chamam de cuneiforme. E algumas dessas tabuletas têm quase 4.000 anos de idade. E aqui vem a parte mais incrível. Existem cópias de versões ainda mais antigas, então é possível que essa história seja ainda mais velha do que 4.000 anos, talvez 6.000, quem sabe? A história é uma epopeia sobre o rei Gilgamesh, parte Deus, parte humano, que busca a imortalidade após a morte do melhor amigo. E ele não encontra, mas já no final de toda essa história, ele conhece um cara chamado Utnapishtim. E Utnapishtim conta algo inacreditável pra ele. Ele diz: eu estava lá, eu sobrevivi ao dilúvio, e deixa eu te contar o que aconteceu. E essa é a história que ele conta.
Utnapishtim conta que morava em Shuruppak, às margens do Eufrates, e era respeitado. Uma noite, o deus Re apareceu para ele, tornando a história interessante. Naquela época, havia muitos deuses que fizeram um pacto para não avisar os humanos sobre o que viria. Mas Ea encontrou uma brecha. Ele não falou diretamente com Utnapishtim. Em vez disso, ele ficou do lado de fora da casa e falou com a parede de uma cabana de junco, sabendo muito bem que Utnapishtim estava do outro lado e que ouviria cada palavra. Ele conta para a parede, ou seja, Utnapishtim. Ele ouve que os deuses decidiram afogar a humanidade e que Utnapishtim deve derrubar sua casa. Ele deve construir um barco igual em todas as direções, tão largo quanto comprido e alto, selá-lo com betume, trazer família, artesãos e animais. Utnapishtim construiu, carregou tudo, trouxe todos a bordo e selou a porta. O texto então descreve o que aconteceu em uma linguagem grandiosa demais para as palavras. A tempestade foi tão forte que até os deuses que causaram o dilúvio ficaram assustados com o que provocaram. Eles fugiram para os céus e se encolheram junto às paredes como cães assustados, tremendo. E então a deusa Estar chorou, mesmo tendo concordado com a destruição. Ao presenciar aquilo, ela gritou que havia dado à luz à humanidade e agora eles enchiam o mar como peixes mortos. Choveu por 6 dias e 7 noites. E quando parou, Utnapishtim abriu uma escotilha e olhou para fora. E era silêncio, apenas água em todas as direções. Plana, vazia, todo e qualquer traço de terra completamente desaparecido. E ele se sentou e chorou. E então uma forma no horizonte, uma montanha, o barco bateu nela e encalhou em um pico chamado Monte Nizir. E ele esperou 7 dias e então soltou uma pomba, mas ela voltou porque não havia onde pousar. A andorinha fez o mesmo, seguida por um corvo. O corvo achou águas baixando, encontrou comida e não voltou. A terra enfim estava retornando. Utnapishtim desceu do barco e fez uma oferenda aos deuses no topo da montanha. Como não haviam recebido oferendas ou orações durante o dilúvio, pois todos estavam se afogando, os deuses se aglomeraram ao redor do cheiro como moscas. E então Enlil chegou, o deus que mais insistiu por essa destruição. E quando ele viu que alguém havia sobrevivido, ficou furioso. Mas Ea interveio e fez um argumento que vale a pena lembrar. Não acabe com tudo de uma vez. Se você quiser punir a humanidade, seja preciso. E assim Enlil cedeu. E como algo entre um presente e um pedido de desculpas, ele concedeu a Utnapishtim e sua esposa a imortalidade, levando-os para a beira do mundo, onde os rios encontram o mar. E lá, diz a história, eles vivem até hoje. Essa é uma bela história. Antes de sairmos da Mesopotâmia, precisamos saber algo importante. A história do dilúvio em Gilgamesh não é a original. Então, existe um texto sumério mais antigo chamado Gênesis de Eridu, possivelmente datado de 2100 a.C. ou até antes, onde o sobrevivente do dilúvio se chama Ziusudra. Em versões babilônicas posteriores, ele se torna Atrahasis, e finalmente em Gilgamesh ele se torna Utnapishtim. O mesmo homem, séculos diferentes e um nome diferente em cada versão. Então, só pense nisso, certo? Um personagem viaja por séculos e 3 civilizações, mudando de nome, mas ainda reconhecível. E essa sequência é, sabe por si só, uma história sobre como os mitos realmente se movem. E ainda há outro texto, a Epopeia de Atrahasis, datada por volta de 1700 a.C., pelo menos 5 séculos antes da versão padrão da Epopeia de Gilgamesh ser compilada. Ela narra quase a mesma história do dilúvio, com estrutura similar. Deus alerta um homem. O barco é construído, ocorre o dilúvio, e o sobrevivente faz uma oferenda ao final. E a maioria dos estudiosos acredita que Atrahasis é o ancestral comum, a fonte que se torna a história de Utnapishtim, e talvez de mais alguma coisa também. Só guarde esse pensamento. Sobre essa história, é um dos meus momentos favoritos da arqueologia. A narrativa do dilúvio ficou perdida por mais de 2000 anos. E então, em 1872, um jovem estudioso autodidata, esse cara chamado George Smith, estava trabalhando no Museu Britânico organizando fragmentos de todas aquelas tábuas de argila que foram trazidas de Nínive. E ele pegou um pedaço, reconheceu o que era e traduziu, sabe? Ficou de pé e, segundo relatos, começou a tirar a roupa no meio da sala de leitura. O que ele encontrou naquela sala foi a tábua do dilúvio de que falamos, uma história quase igual à de Noé, porém anterior ao Gênesis. Isso provocou um terremoto cultural ao levantar uma questão imediata e desconfortável. E se a história bíblica do dilúvio for baseada nisso? E de onde realmente veio a história bíblica do dilúvio? Uma história selada em argila por milênios tinha acabado de retornar ao mundo, e francamente, o mundo daquela época realmente não sabia o que fazer com isso.
Ei, rapidinho, a maioria das pessoas que assiste a este canal não é inscrita. E quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer e fica por dentro de cada novidade. Religion Camp. Agora, vamos voltar ao assunto. Séculos depois, em outra cultura e língua no Oriente Próximo, a mesma história do dilúvio surge na Bíblia hebraica, em Gênesis. Estudiosos situam a redação do dilúvio em Gênesis entre os séculos X e VI a.C., mas a história pode ter origem ainda mais antiga. Você já conhece essa história. Deus olhou a terra e se irritou. A humanidade se corrompeu. O mundo estava tomado pela violência e já era uma bagunça antes do dilúvio. Então Deus decidiu recomeçar. Mas havia um homem que era diferente, Noé, e o texto o chama de justo em sua geração. O único homem e família dignos de serem salvos. Deus o chama e diz: vou enviar um dilúvio, construa uma arca, traga sua família e 2 de cada animal, macho e fêmea, para que a vida continue. Noé fez isso. A porta foi fechada e a chuva começou, caindo sem parar por 40 dias e noites. E as águas subiram até que até a montanha mais alta desapareceu debaixo delas. Tudo o que respirava ar sobre a face da terra morreu. Apenas o que estava selado na arca sobreviveu, e as águas ficaram altas por 150 dias antes de baixar. E então a arca repousou nas montanhas de Ararat, uma região que o mundo antigo chamava de Urartu, ou que agora é chamada de leste da Turquia. E então Noé soltou um corvo que voou de um lado para o outro sem encontrar onde pousar, e depois uma pomba, que voltou sem nada. 7 dias depois, ele soltou a pomba novamente, e desta vez ela voltou com uma folha de oliveira recém-colhida. Mais 7 dias, ele a soltou pela última vez, e ela não voltou. O chão estava seco. Noé saiu, construiu um altar, fez holocaustos, e Deus prometeu: nunca mais destruirei todos os seres vivos. Ele colocou um arco-íris no céu como sinal da promessa, mas esse arco-íris é fácil de não notar. De certo modo, não é celebração, mas um acerto de contas. Deus promete nunca mais fazer isso. E essa promessa só tem peso se o que acabou de acontecer de alguma forma for irreversível, não um recomeço do zero, mas algo novo construído sobre as ruínas de tudo o que veio antes. Agora vamos dar um passo para trás e olhar para o que temos até agora, certo? Temos Atrahasis, o épico, depois o dilúvio de Gilgamesh e, em seguida, Gênesis. 3 textos do Antigo Oriente Próximo contando versões semelhantes da mesma história, certo? Algumas cronologias ou os dias de chuva mudam, mas há o aviso, o barco, as montanhas, os pássaros soltos em sequência e depois as oferendas feitas quando tudo acaba. Talvez seja coincidência ou não, certo? Mas é a coincidência mais notável da história da narrativa humana. Podemos voltar ao significado disso em um segundo. Agora precisamos sair totalmente desta região. Vamos viajar milhares de milhas para o leste, na antiga Índia, e uma história de dilúvio surge novamente no Shatapatha Brahmana. E é um dos textos védicos mais antigos, datando aproximadamente de 900 a 700 a.C., e novamente séculos depois no Mahabharata. E é um dos 2 grandes épicos em sânscrito, e no centro da história está Manu, especificamente Vivasvata Manu. Esse é o ancestral de quem toda a humanidade descende na tradição hindu. E aqui é um detalhe que mostra o tipo de história que você vai ouvir. O nome dele vem da mesma raiz antiga da palavra inglesa man, essas palavras proto-indo-europeias que significam simplesmente pensar. Então, antes mesmo da história começar, ela já está apontando para algo. E essa é uma história sobre as origens do que somos e de quem somos como seres humanos. Então é assim que a história começa. Certa manhã, Manu estava realizando seu ritual diário com água, apenas derramando água sobre as mãos, quando um peixinho nadou até suas palmas em concha. E ele estava prestes a devolvê-lo, mas então o peixe falou. O peixe disse: sou pequeno e os grandes vão me comer. Me proteja e eu te protegerei do que virá. Manu, claro, ficou tipo, o quê? E o peixe diz: ei, vem aí um grande dilúvio, e ele vai destruir toda a criação. Então construa um barco, continue me protegendo, e eu vou te salvar. Manu cuidou do peixe, que crescia cada vez mais. Ele o transferiu de um pote para um tanque, depois para um lago, e por fim para o oceano, onde o peixe aumentava em cada etapa. Em cada etapa, ele renovava sua promessa. Quando o dilúvio chegou, como o peixe dissera, Manu amarrou seu barco ao peixe com uma corda que o puxou. E através das águas que subiam, da tempestade e da escuridão, até as montanhas do Himalaia, até um lugar chamado Nalbandana. E a palavra que literalmente significa amarrar o barco. Então, quando as águas finalmente recuaram e baixaram, Manu ficou sozinho e fez oferendas, ele rezou, e através de suas orações, uma mulher apareceu, e o nome dela era Ida, que significa nutrição, sustento ou o dom da própria vida. E a partir dos 2, a humanidade então renasceu.
E só então o peixe revelou o que realmente era. Era Vishnu o tempo todo, o deus preservador aparecendo em seu primeiro avatar na forma de um peixe, especificamente para carregar a semente da humanidade através do fim de tudo. Mais uma vez, há uma montanha, um barco, o topo, oferendas, um homem escolhido e então a humanidade renasce. Você já ouviu essa história algumas vezes, pelo menos 3 ou 4, em 3 idiomas de civilizações bem diferentes. O principal é que as histórias do Oriente Próximo têm ambiente cultural comum, contato possível e empréstimos frequentes. Índia e Mesopotâmia têm uma ligação mais difícil de provar, mas lembre-se disso. A lista de coisas para guardar está ficando complicada, mas esse é o ponto. E agora estamos indo para uma parte linda do mundo chamada Grécia. Estamos falando sobre um herói grego do dilúvio chamado Duque Elion, ou Deucalião, como Christos gosta de dizer. A história dele tem um detalhe importante que você precisa saber logo. O pai do Duque Deucalião é Prometeu. Prometeu, que roubou o fogo dos deuses e deu à humanidade, foi acorrentado a uma rocha e teve o fígado devorado por uma águia diariamente como punição. Você conhece essa história, certo? Todo mundo conhece Prometeu. Enfim, então agora Deucalião já vem de uma família com uma relação muito complicada com a autoridade e com os deuses. Então Zeus olhou para o mundo e odiou o que viu. A raça dos homens tinha se tornado brutal e sem leis. Então ele convocou um conselho e anunciou seu veredito. Zeus diz: vamos fazer um dilúvio para limpar tudo isso. Agora Prometeu ouve isso e pensa: bom, acho melhor avisar meu filho. Então Deucalião construiu um baú, às vezes descrito como um barco, às vezes como uma grande caixa de madeira. E ele e sua esposa, Pirra, se trancaram lá dentro. E então as chuvas vieram e duraram 9 dias e 9 noites, até que basicamente tudo na terra desapareceu. E o baú veio parar em um lugar chamado Monte Parnaso, e Deucalião e Pirra saíram como os 2 únicos seres humanos ainda vivos. A primeira coisa que eles fizeram, pela 4ª vez em 4 histórias vindas de 4 partes diferentes do mundo, foi uma oferenda. Eles descem do barco, olham para o mundo vazio e fazem uma oferenda. E então o oráculo de Temis lhes deu um enigma. Joguem os ossos de sua mãe atrás de vocês. Eles ficaram horrorizados, pois suas mães estavam mortas, e jogar ossos era sacrílego. Depois, entenderam que a terra é mãe de tudo. Os ossos delas são as pedras sob seus pés. Então eles pegam as pedras e as jogam por cima dos ombros. E então as pedras que Deucalião jogou se transformaram em homens. As pedras lançadas por Pirra viraram mulheres. Então, agora, a versão mais completa disso vem das Metamorfoses de Ovídio. Isso foi escrito por volta de 8 d.C., o que a torna muito mais tardia do que todas as outras. A história já aparece em textos gregos do século V a.C., com estrutura praticamente idêntica. O aviso, uma figura divina que desafiou os outros deuses para garantir a sobrevivência, as oferendas, o mundo recomeçando. Quer dizer, você percebeu, né? Prometeu desobedeceu aos deuses para salvar seus filhos. Esse mesmo ato, um deus contrariando a decisão de outros deuses, já aconteceu, certo? Na antiga história mesopotâmica, Ea sussurra para a parede. Outra história, outro continente, quase o mesmo ato. Agora sei que há muito para lembrar, mas mantenha tudo isso em mente. Todas as histórias até agora seguiram o mesmo ritmo, certo? Aviso divino, barco, montanha, pássaros, oferenda, casal escolhido, renascimento da humanidade. Vou te mostrar quem foge desse padrão, pois a exceção é tão importante quanto a regra. Para ver essas histórias diferentes, vamos para a China. A história se passa por volta de 2200 a.C., embora as versões escritas só tenham surgido séculos depois. Desde o início, ela é diferente. Não há punição divina. A enchente não é enviada por ninguém. Ela está lá, enorme, engolindo a terra ano após ano, sem que ninguém saiba o motivo. A água segue inundando. Então o Imperador Yao envia um homem chamado Gun para lidar com isso. E assim Gun constrói muros e represas para conter a água. Ele trabalha nisso por 9 anos, mas os muros seguem desmoronando, a água sobe e ele fracassa. No final é executado por isso. E então seu filho Yu precisa herdar o problema. Agora Yu não tenta barrar a água, mas estudá-la. Ele passou anos mapeando o curso dos rios e aprendendo como drenam. Ele corta canais, cria leitos de rios e abre passagens nas montanhas para redirecionar o fluxo. Não luta contra a enchente, trabalha com ela. Ele dá à água um lugar para sair.
13 anos se passaram assim. Nesse tempo, passou pela própria casa 3 vezes, ouviu os próprios filhos lá dentro, mas nunca entrou. Nunca parou. Por fim, as águas da enchente escoaram. A terra retorna e Yu se torna o fundador da dinastia Xia. Tradicionalmente, essa é conhecida como a primeira dinastia da China. E é interessante, você pode notar a diferença, certo? Não há aviso divino, não há barco, nem pássaros, nem montanha, nem oferendas, nem realmente um sobrevivente escolhido. Quer dizer mais ou menos, mas não de verdade. O herói não escapa do dilúvio em um barco, mas resolve a situação lidando com a água. O tom religioso quase some da história. E a parte mais louca disso é que talvez seja a história mais fundamentada historicamente de todo esse episódio. Porque em 2016, uma equipe de geólogos publicou evidências na revista Science sobre uma inundação catastrófica do Rio Amarelo, datada de cerca de 1900 a.C., uma das maiores enchentes dos últimos 10.000 anos. Isso ocorre exatamente no período em que a história de Yu se passa. Agora, isso não é uma prova, mas é uma coincidência arqueológica interessante que, na minha opinião, merece uma explicação. Ainda não terminamos, pois vamos além de todas as culturas com as quais você poderia ter trocado histórias no Antigo Oriente Próximo. E vamos falar sobre o povo Ojibwe da América do Norte. Agora, a história deles é contada de forma um pouco diferente. Existe um grande espírito que avisa uma figura chamada Nanabozo, um trapaceiro, um herói cultural, parte humano, parte espírito. E ele é avisado de que um dilúvio está chegando. Então ele acaba basicamente flutuando em uma jangada, cercado por animais e água se estendendo em todas as direções. E um por um, ele os envia para mergulhar e encontrar terra firme sob a superfície. Então uma lontra mergulha, mas não consegue, um castor tenta e também não consegue. Por fim, um rato amiscarado mergulha. Fica tanto tempo submerso que quase morre, mas emerge quase sem fôlego. Mas agarrado em suas pequenas patinhas está um minúsculo grão de terra. Agora Nanabojo pega esse grão, coloca nas costas de uma tartaruga, sopra sobre ele e cuida dele. E então aquele pequeno pedaço de terra lentamente se expande até haver chão suficiente para a vida começar. Algumas nações ainda chamam este continente de Ilha da Tartaruga. Nessa história há um aviso, uma reunião de animais, mas não um barco tradicional, e sim uma jangada improvisada. Não existem montanhas, oferendas ou pássaros no céu. Mas a história é reconhecível no enredo, embora seja diferente em todos os detalhes principais. Mas essa não é a única das Américas. A sociedade azteca tinha sua própria história que termina de forma muito sombria. Então, nessa história, a deusa da água Cautitlicue avisa um homem e sua esposa, Tata e Nene, que uma enchente está chegando em breve. E então eles escavam um grande tronco e se selam dentro dele. E claro, a água sobe e eles sobrevivem. Mas quando eles saem, cozinham um peixe, quebrando a única instrução que os deuses tinham lhes dado. Então a fumaça sobe e os deuses sentem o cheiro, descem e cortam suas cabeças, colocando-as de volta nos corpos de forma invertida, transformando Tata e Nene em cachorros. Nessa história, sobreviver exigia transformação. Manter a humanidade dependia de obediência, mas eles falharam nisso. A evidência mais marcante não está no conteúdo da história, mas no tempo em que foi transmitida. Os aborígenes australianos preservam tradições orais que estão entre os registros da experiência humana continuamente preservados mais antigos do mundo. Quero dizer, o povo aborígene da Austrália é um dos grupos mais antigos de pessoas que, acredito, menos se misturaram com o resto do mundo. Eles possuem alguns dos DNAs mais antigos do planeta. Curiosamente, essas histórias não relatam uma catástrofe súbita e devastadora. O que elas descrevem é algo mais lento, o mar subindo ano após ano, ilhas desaparecendo, litorais familiares sendo engolidos centímetro por centímetro. Comunidades inteiras se mudam para o interior, vendo pontos de referência de toda a vida sendo consumidos pelo mar e desaparecendo para sempre. E algumas dessas histórias mencionam baías específicas, promontórios e lugares que agora estão submersos. E a dor de tudo isso está justamente nesses detalhes. Aqui as coisas ficam malucas e quase inacreditáveis. Desde 2016, uma equipe de linguistas, geólogos e líderes das comunidades aborígenes trabalha junta e publica descobertas impressionantes. Mais de 20 histórias originais de aborígenes australianos, vindas de 18 diferentes grupos linguísticos de todo o continente, descrevem características geográficas específicas. Estamos falando de baías, enseadas e marcos costeiros, o que não é tão estranho, certo? Quero dizer, os grupos nativos sempre vão se referir a diferentes aspectos da geografia para, você sabe, se guiarem ou simplesmente como pontos de referência de onde estão. Mas algumas dessas características não correspondem à atual linha costeira da Austrália.
Elas correspondem à linha costeira de milhares de anos atrás, antes do fim da Era do Gelo e da elevação do mar que as cobriu. Então pense nisso. Os pesquisadores cruzaram essas histórias com os registros geológicos e encontraram relatos que pareciam descrever com precisão a linha costeira australiana como ela era há pelo menos 7.000 anos. Então, em alguns casos, até 10.000 anos. Quero dizer, os lugares que essas histórias dizem que o mar engoliu, a geologia confirma que eram realmente marcos que foram cobertos pela elevação do mar. 10.000 anos depois, sem escrita, sem mapas, sem cartografia de qualquer tipo, apenas histórias passadas de uma pessoa para outra, de boca em boca, ao longo de mais de 300 gerações. Isso nos leva de volta ao número inicial. Há mais de 200 tradições distintas de dilúvio entre os humanos, segundo um relato. Quero dizer, 200 culturas diferentes e separadas, com seus próprios idiomas, separadas por oceanos e pelo tempo. E todas elas estão contando alguma versão da mesma história. E nós já ouvimos a maioria das maiores, eu acho, até agora. E acho que a pergunta que todo mundo está se fazendo é por quê? E já foram apresentadas algumas explicações diferentes, e nenhuma delas é realmente completa sozinha, e todas elas são parcialmente verdadeiras. Vamos abordar as 3 explicações mais óbvias. A primeira explicação é que enchentes acontecem e são universais, e essa é provavelmente a versão mais simples. Enchentes acontecem em todo lugar. Ao sobreviver a uma enchente catastrófica, a lógica de sobrevivência é praticamente a mesma em qualquer lugar do mundo. Seja uma enchente na América do Norte, no centro do México, na Índia ou no Oriente Médio, você precisa de algo que flutue. Você vai precisar de um barco, pois a água é mais baixa perto de terrenos altos. Por isso, corre para a montanha. Antes de desembarcar, verifique se a terra pode te sustentar ou é apenas um pântano, enviando um pássaro ou outro ser vivo. E depois de passar por algo assim tão apocalíptico e tão catastrófico, de alguma forma você faz uma oferenda aos deuses. Você demonstra gratidão à força divina que estiver presente para agradecer por não ter morrido. Essas não são convenções de histórias que precisaram viajar. Elas são apenas uma resposta prática que os seres humanos têm dentro de si diante do mesmo pesadelo físico vivido por diferentes povos em diferentes enchentes. Mas no fim das contas, a conclusão aqui é a mesma. Isso provavelmente explica a maior parte da sobreposição nessas histórias. Isso não explica tudo, pois tanto em Gilgamesh quanto em Gênesis, apesar das línguas e séculos de diferença, uma pomba é solta, retorna e é enviada de novo. 7 dias se passam entre as tentativas e uma oferenda é feita na montanha assim que eles chegam. Isso não é necessariamente uma lógica de sobrevivência, mas algo bem específico e estranho. Essas coincidências hiperespecíficas surgem em culturas historicamente conectadas, não nas tradições isoladas do outro lado do oceano, levando à segunda explicação. A segunda explicação é que essas histórias simplesmente se espalharam. Os antropólogos chamam isso de difusão. Histórias sobre dilúvio se espalhando pelo mundo antigo da mesma forma que a linguagem, a tecnologia e a religião se espalham pelos meios normais, certo? Comércio, migração ou algum tipo de contato. E obviamente isso aconteceu até certo ponto. Quero dizer, fragmentos da epopeia de Gilgamesh foram encontrados em uma vasta região do Antigo Oriente Próximo. Traduções hititas na Turquia, cópias na Síria e até um fragmento em Canaã. E a história foi fisicamente transportada em tabuletas de argila através das fronteiras. E essa explicação esclarece bem a sobreposição entre Gilgamesh e Gênesis. A Mesopotâmia e Canaã estiveram em contato por séculos. E lembra daquele texto ancestral de que estávamos falando, Atrahasis, aquele épico. Bem, isso é por volta de 1700 a.C. e coloca esse texto antes tanto do épico de Gilgamesh quanto do Gênesis. Ele também compartilha quase todos os elementos estruturais, por isso a maioria dos estudiosos acredita ser o início da tradição escrita. Isso provavelmente explica semelhanças com os gregos, pois a mitologia grega foi absorvida na região e incorporou muito material do Oriente Próximo por séculos. Mas essa explicação tem um limite. Ela não chega às Américas e nem à Austrália, onde as tradições são tão antigas que o contato com o Antigo Oriente Próximo é impensável. As histórias viajam, mas não para todos os lugares. O ponto é que há uma versão mais profunda desse argumento sem precisar de rotas comerciais. E se as histórias tivessem viajado com os seres humanos antes mesmo de circular entre civilizações? Quero dizer, começamos a migrar da África há cerca de 60.000 anos para a Ásia e depois eventualmente para a Austrália e por fim para as Américas, levando essa cultura conosco. Se a história do dilúvio for antiga, pode ter sido levada pelas pessoas desde o começo. Não é uma história que cruzou rotas comerciais, mas que literalmente atravessou pontes de terra pelo planeta. Agora, o problema aqui é que tradições orais normalmente não sobrevivem intactas por 60.000 anos.
Então, ou essas histórias são muito mais recentes do que as migrações, ou algo continuou a renová-las como novas inundações ou novos desastres, realmente trazendo repetidamente essa mesma história antiga de volta à memória das pessoas. Você provavelmente já viu uma versão mais ousada disso. Graham Hancock, um dos meus favoritos, escreveu As Digitais dos Deuses e Magos dos Deuses. Ele argumenta que os mitos do dilúvio são memórias reais de uma civilização tecnologicamente avançada que existiu antes da Era do Gelo e foi destruída exatamente por essas catástrofes. E seus sobreviventes se tornaram esses professores misteriosos do mundo antigo. E é uma estrutura realmente fascinante. Ele defende essa ideia com muita energia e explica muito bem. Mas o problema não é que as inundações não foram reais, elas absolutamente foram, e nós vamos falar sobre isso agora. O problema é o salto. É difícil conectar inundações catastróficas à lembrança das pessoas até alcançar uma civilização avançada perdida registrada na mitologia. A segunda afirmação me interessa e eu gosto dela, mas precisa de evidências físicas, como cidades, ferramentas e vestígios. E para a arqueologia tradicional, isso ainda não foi encontrado num grau de evidência que os satisfaça. As inundações estão na geologia, mas a civilização não está. Nas histórias, vemos que isso não é exigido, levando à terceira explicação, provavelmente a mais comprovada fisicamente. A terceira explicação é que isso realmente ocorreu. Ela começa não com histórias, mas com a própria Terra. Há cerca de 12 mil anos, a última Era do Gelo começou a terminar. E o processo levou milhares de anos e não foi tranquilo. Durante a Era do Gelo, havia camadas de gelo, quero dizer, com quilômetros de espessura em certos lugares, e isso estava enterrando enormes porções do hemisfério norte e realmente prendendo volumes impressionantes de água do oceano. Os níveis do mar no mundo estavam cerca de 120 metros mais baixos que hoje. Pense nisso, não é um número pequeno. Isso mostra que grandes áreas das plataformas continentais que hoje estão submersas já estiveram secas. Rios, florestas, costas e terras onde as pessoas realmente viviam. E então, eventualmente, quando o gelo derreteu, toda aquela água voltou para o oceano, e às vezes isso não aconteceu de forma gradual. Há cerca de 12.900 anos, algo interrompeu o derretimento do gelo. As temperaturas no hemisfério norte despencaram e as camadas que começavam a derreter congelaram outra vez. Por cerca de 1.200 anos, o aquecimento foi revertido. Então, há cerca de 11.700 anos, isso terminou abruptamente, e o degelo voltou com força total. Esse período é chamado Jovem Dryas. A causa ainda é debatida. Pode ter sido uma interrupção na circulação do gelo ou uma mudança no fluxo da água do degelo. Há uma hipótese contestada, mas não refutada, de que a explosão de um cometa ou asteroide na atmosfera teria causado incêndios florestais, extinções em massa e inundações catastróficas no hemisfério. Novas evidências para essa ideia continuam surgindo e o debate permanece aberto. Mas o que não é debatido é o próprio evento. Uma reversão climática súbita e dramática, seguida por um degelo igualmente repentino, acontecendo exatamente ao mesmo tempo em que as populações humanas estavam se espalhando pelo mundo. E se você tivesse vivido o segundo final do Dryas recente, quero dizer, todo esse gelo derretendo de uma vez, os rios transbordando e a costa simplesmente engolindo terras que estavam secas há milhares de anos. Você com certeza teria contado isso aos seus filhos, e eles com certeza teriam contado aos filhos deles. Os geólogos têm um termo para esses piores momentos: pulsos de água de degelo. Isso ocorre quando camadas de gelo colapsam ou uma represa de gelo se rompe, despejando grandes volumes de água no oceano de uma vez. E se você fosse uma comunidade costeira, como muitas delas eram, não teria sido apenas um dia ruim, teriam sido muitos dias ruins. Teria sido implacável, o mar avançando ano após ano, levando cada vez mais de tudo o que você conhecia. E ainda tem um evento específico que vale a pena destacar. Em 1997, dois geólogos, esses caras, William Ryan e Walter Pittman, publicaram evidências de algo notável. Eles argumentam que cerca de 7.600 anos atrás, o Mar Negro, que na época era parcialmente um lago de água doce e estava abaixo do nível do mar Mediterrâneo, foi subitamente inundado quando o Mediterrâneo rompeu a faixa de terra e basicamente destruiu a ponte de terra no que hoje conhecemos como Bósforo. A velocidade desse evento ainda é debatida. Ryan e Pittman afirmam que foi catastrófico, com uma parede de água salgada invadindo o local. Pesquisas posteriores complicaram esse cenário. A arqueologia confirma que havia comunidades agrícolas nessas duas margens. E quer eles tenham tido dias para fugir ou anos, de qualquer forma, eles teriam se lembrado disso, que tinham um modo de vida que de repente, em poucas gerações, foi completamente interrompido. E Ryan e Pittman sugeriram algo intrigante, que esse próprio evento poderia ser a memória na raiz das inundações mesopotâmicas e bíblicas.
Pessoas expulsas dessas margens submersas levaram histórias para o interior, que se tornaram Atrahasis, depois Gilgamesh e possivelmente a narrativa do Gênesis. Os detalhes ainda são debatidos, mas a ideia de que essa inundação catastrófica ocorreu e que sobreviventes contaram histórias é difícil de contestar. E então, é claro, tem a Austrália. Quero dizer, 10 mil anos, 7 mil no mínimo absoluto, 300 gerações preservando o formato exato de uma linha costeira que não existe mais. E eles mantêm a história intacta na forma de tradição oral. Não um mapa, não escrita, apenas uma história. Essa única evidência levanta uma questão que vale considerar, certo? Se uma tradição tem mantido uma memória precisa de uma linha costeira submersa por 10 mil anos, o que mais pode estar nessas histórias? O que as outras histórias guardam que ainda não conseguimos confirmar? Aqui está algo que precisa ser dito claramente. Um dilúvio global literal, com a água subindo o suficiente para cobrir todas as montanhas do continente ao mesmo tempo, é simplesmente fisicamente impossível. Não há água suficiente na Terra para isso. Por isso, a imagem em Gênesis da água cobrindo montanhas é difícil de interpretar como, por exemplo, sobre o Everest. Esse é o ponto. O autor antigo não pensava no Everest, a matemática não funciona desse jeito. Acho que em Gênesis diz que o mundo conhecido foi inundado. Pode checar isso para mim, Cristos? Então, o que a geologia tem a dizer nesse caso, certo? Bem, não é um dilúvio global, mas várias catástrofes em épocas e lugares diferentes para diferentes pessoas. Uma elevação do mar engoliu a costa de uma comunidade. Uma represa glacial rompeu rio acima e um sistema fluvial inundou, destruindo tudo ao redor. E isso meio que conecta tudo. Cada uma dessas situações teria parecido para as pessoas que viveram aquilo, literalmente o fim do mundo, porque o mundo delas realmente acabou. A enchente que destrói seu mundo, ao ser contada e recontada, cresce na mente dos descendentes. Essa é a enchente que acabou com o mundo. A escala se expande para corresponder à experiência, pois ela foi total. E talvez, deixa eu dizer, talvez as histórias que mais se parecem sejam, na verdade, marcas de um tipo específico de catástrofe. Esse tipo rápido, repentino, uma espécie de inundação, sabe? Daquelas em que a única esperança é construir algo e entrar nele. Como teria sido uma ruptura no Mar Negro? O mesmo valeria para um pulso de água de degelo que atinge uma vila costeira sem qualquer aviso. Quero dizer, esse tipo de inundação rápida, de águas rápidas, é o que vai gerar as histórias de barcos. Água lenta produz histórias de recuo do litoral, de marcos submersos, do mar silenciosamente tomando pedaços de terra que normalmente eram deixados em paz, que é exatamente o que as tradições dos aborígenes australianos descrevem. Então você tem 3 explicações: lógica prática, difusão e eventos reais. Nenhuma delas é totalmente completa sozinha, e todas elas são certamente parcialmente verdadeiras, que é mais ou menos o que você esperaria, certo? Eu acho que a verdadeira resposta para entender isso é que todas essas diferentes teorias e explicações estão meio que convergindo para explicar todas essas histórias. Mas há algo nisso que a geologia não explica. A maioria dessas tradições não vê o dilúvio só como desastre natural. Elas veem isso como julgamento de Deus. Achou o versículo em Gênesis? Sim. No livro de Gênesis, capítulos 6 a 9, o mundo conhecido foi destruído por uma catástrofe massiva que durou 1 ano, enviada por Deus para limpar a terra da corrupção humana. Acho que essa interpretação das escrituras se alinha com o que estamos dizendo, certo? O mundo conhecido. Tipo, não diz necessariamente o mundo inteiro. Só está dizendo, olha, o mundo que conhecemos foi inundado e acabou por causa do julgamento de Deus. E essa parte do julgamento aparece várias vezes, digo Gilgamesh, Gênesis, a tradição grega, e esse mundo que se afogou meio que mereceu, é essa a sensação. A humanidade tinha se tornado corrupta, violenta e esquecida do que devia a Deus, e uns aos outros como seres humanos. E assim, o dilúvio é interpretado como uma espécie de sentença de morte vinda do divino. O sobrevivente não é só sortudo, mas escolhido por Deus, sendo a única pessoa ou família digna de salvação. E há mais uma figura que vale a pena mencionar nessa história. Quero dizer, não podemos falar sobre histórias de dilúvio sem falar sobre Platão. Escrevendo por volta de 360 a.C. no Timeu e no Critias, ele descreveu uma civilização poderosa, uma civilização conhecida como Atlântida. Atlântida é destruída por uma inundação catastrófica, afundando sob o mar em um dia e noite. E é difícil realmente entender como isso é interpretado. Quero dizer, muitas pessoas já dissecaram a história e como ela deveria ser contada. É apresentada, dependendo de como você interpreta, como um relato histórico supostamente passado para o estadista ateniense Solon durante uma visita ao Egito. Muitos estudiosos veem isso como uma alegoria filosófica, mas o ponto é o seguinte.
Platão escrevia ainda dentro da memória viva de enchentes reais que remodelaram o Mediterrâneo, em uma cultura que mantinha tradições antigas de inundações em seu DNA cultural. Então, seja Platão tenha inventado a Atlântida ou herdado uma memória distorcida de algo que realmente aconteceu, ele estava buscando exatamente a mesma pergunta que todos os outros neste episódio inteiro, que é: o que foi perdido e algo foi salvo? Salvo. E por quê? O mais interessante é que, em muitas dessas tradições, nem os deuses se sentem à vontade com seus atos, um ponto teológico que considero frequentemente ignorado. Em Gilgamesh, os deuses se encolheram nas paredes do céu como cães, aterrorizados com o próprio dilúvio. Ishtar chorava. A imortalidade dada a Utnapishtim no final é uma recompensa ou um acordo pelo que fizeram, quase um pedido de desculpas, como se dissessem: fomos longe demais. E então, em Gênesis, a aliança não é uma festa celebrando a sobrevivência. É um compromisso feito nos escombros de uma destruição irreversível. É como dizer: tive que fazer isso uma vez, mas nunca mais. O arco-íris não indica retorno ao antigo mundo, e sim a promessa de algo novo, baseado no que o dilúvio causou. Então, claro, na tradição hindu, Vishnu não apenas entrega o aviso e depois vai embora. Ele entra na água. Ele mesmo puxa o barco. O investimento divino na humanidade é físico. Na história grega, pedras lançadas sobre o ombro endurecem e viram pessoas. A humanidade não podia apenas ser preservada. Ela precisava renascer, e a partir dos materiais mais básicos que existiam. Quero dizer, pedras se tornando carne, como se o dilúvio tivesse, destruído tudo de forma tão completa que a vida precisou surgir novamente do chão. O que, aliás, vemos versões disso até mesmo na história do Gênesis, certo? Quero dizer, Deus criando Adão a partir do barro. Todas essas tradições enfrentam a mesma questão, cada uma com sua voz cultural. Por que eu sobrevivi? Por que nós sobrevivemos quando todo o resto não sobreviveu? E o que isso significa para nós? As respostas nessas histórias variam. Em Gênesis, Noé foi escolhido por ser justo. Em Gilgamesh, porque Deus achou uma brecha na promessa. E então, na tradição hindu, o Deus preservador, literalmente Vishnu como um avatar, tornou-se um peixe e puxou o barco com o próprio corpo. E então, na história grega, porque um pai desafiou o próprio céu para avisar seu filho. A pergunta é quase igual em todas, mas as respostas variam um pouco, revelando o que cada tradição via como propósito da humanidade. E isso é o mais interessante de tudo isso enquanto vamos encerrando. Que nós vamos procurar por um dilúvio, uma catástrofe original grande o suficiente para ecoar em todas as culturas da Terra. Mas em vez disso, acho que o que fica são muitos dilúvios, certo? Centenas, mares, séculos e povos distintos, cada um afundando em seu próprio apocalipse que destrói o mundo. E cada um deles, para as pessoas que viveram aquilo, foi o fim do mundo delas, porque o mundo delas tinha acabado. E o dilúvio que acaba com o seu mundo, na história que você conta para seus filhos, esse dilúvio acaba com o mundo, o que eu acho que talvez seja a parte mais importante de tudo isso. O motivo pelo qual essas histórias persistem como esses cataclismos mundiais. A água sobe na medida do luto, e talvez seja por isso que essas histórias são, tão incrivelmente parecidas. Não por um fato isolado, mas porque o mesmo ocorreu com todos, em todo lugar e época, em todas as civilizações. Todos já fomos, em algum momento, os últimos de pé no terreno mais alto. Em algum momento da sua história genética, seus tataravós, tataravós, tataravós foram aqueles que sobreviveram a uma enchente enquanto todo o resto foi levado. Mas a enchente nunca é toda a história. Todo sobrevivente faz o mesmo ao sair do barco. Além de reconstruir, pergunta por que passou por isso. Obrigado, Deus. Eles logo constroem uma oferenda. Isso é mais antigo que Noé, que as tábuas dos museus. E ainda questionamos, por que nós? Acho que esse sentimento de olhar para Deus e perguntar por que eu sobrevivi. Todos esses sobreviventes de dilúvios olham ao redor e pensam, isso é loucura. Esse sentimento de várias formas é mais antigo que Noé e que a tábua no museu. Ainda fazemos essa pergunta porque, ao sobreviver a algo terrível e estar seguro, a primeira coisa que se pergunta é, por quê? Os sumérios já se foram. O mundo que escreveu o Gênesis, esse mundo também se foi de muitas maneiras, mas a história ainda está lá, ainda persiste e ainda pergunta, por que sobrevivemos? E isso, senhoras e senhores, é um breve panorama de todos os mitos do dilúvio global que já existiram. Interessante, não é? Espero que você tenha aprendido algo como ortodoxo grego. Finalmente alguém está mostrando a Bíblia para você. Eu acho que isso é a coisa mais razoável. Ao analisarmos essas explicações, percebo distorções nas histórias ao serem transmitidas entre culturas que acabam absorvendo partes distintas. Isso fica claro com a história de Gilgamesh, há muitas semelhanças.
E eu não sei necessariamente qual veio primeiro, mas você percebe algumas sobreposições entre elas. E então eu acho que você tem enchentes que acontecem independentemente em todas essas culturas diferentes. E como resultado de todas essas enchentes independentes acontecendo em todos esses lugares diferentes, as histórias são praticamente as mesmas. Enchentes acontecem em todo o mundo. Quando acontecem, são catastróficas e mudam seu modo de vida. Seu governo não pode te salvar. Sua riqueza não te salva, você fica igual a todos. Muitas pessoas morrem, especialmente considerando como essas civilizações foram criadas. Muitas civilizações até hoje são construídas às margens de rios, em planícies costeiras, sabe? Às vezes, elas ficam em vales de rios secos há tanto tempo que nem percebem. Quando ocorre uma enchente, tudo é destruído. Para eles é como se fosse o fim do mundo. Você precisa construir um barco. Em geral, é assim que se sobrevive a uma enchente, ou então pegar uma jangada ou outro tipo de embarcação flutuante. E então você tem que observar os animais para descobrir onde é seguro realmente, sabe? Se juntar e realmente voltar e reconstruir. Vem aquele sentimento existencial, tipo quando estou de bicicleta e um carro passa rápido por mim, ou quando paro e um carro avança o sinal vermelho voando. Eu só penso, ufa, obrigado Deus. Fico grato por ter sobrevivido. Poderia ter morrido ali. Foi loucura. Acho que é parecido, mas muito mais intenso, como sobreviver a uma enchente. É você e sua esposa, e sabe, talvez sua família, e vocês estão em um barco e sobrevivem. E de repente a chuva para e você olha em volta e diz, Deus, muito obrigado. Então você faz uma oferta imediatamente. E o fato de você olhar para o período do Dryas recente e esse dilúvio massivo de água que chega e simplesmente inunda o oceano e eleva essas linhas costeiras. Isso realmente me ajuda a explicar muitas dessas histórias. É a história compartilhada que as pessoas provavelmente vão comentar ao mesmo tempo, como ocorre com as histórias aborígenes. Claro, quero dizer, o Mediterrâneo invadindo o Mar Negro e destruindo toda a ponte de terra. Quero dizer, se você estivesse vivendo naquela região, que teria sido um lugar muito hospitaleiro para se viver durante 99% do ano quando isso acontece, acabou. Quero dizer, isso imediatamente se torna o evento mais catastrófico de toda a sua vida. 90% de todas as pessoas que você já conheceu desaparecem imediatamente. Isso ficará na sua memória coletiva. Catástrofes assim acabam sendo codificadas na nossa epigenética. Tipo, o motivo pelo qual você tem medo de uma cobra ou de uma aranha provavelmente é porque alguém na sua linhagem familiar em algum momento foi picado por uma cobra e pensou, isso é a coisa mais assustadora do mundo. Essas coisas ficam codificadas no nosso DNA e lembramos dessas histórias, que se reforçam ao ouvirmos novamente. Quando outra enchente localizada ocorre, isso novamente traz à tona a velha história preservada pela tradição oral ou escrita. E eu acho que infelizmente, bem, como em tudo, se formos ser mais detalhistas, acho que é uma coleção de diferentes histórias, certo? Deriva cultural, difusão e, você sabe, apenas enchentes localizadas acontecendo. E eu acho que o livro de Gênesis apoia isso. O mundo conhecido, era só isso que eles estavam dizendo. Isso aconteceu no mundo conhecido. Por que aconteceu? Julgamento de Deus. E acho que essa é a única explicação que você realmente poderia dar. Se de repente você vê tudo sendo destruído, você simplesmente vai pensar, Deus quis tirar isso daqui. Porque se Deus controla tudo, ele controla a destruição também. E há um motivo para tudo isso ter sido destruído. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Se ele me salvou e amaldiçoou todas essas outras pessoas, deve ter um motivo. Acho que estou fazendo algo certo. Vejo dessa forma, considerando apenas uma perspectiva antropológica. Agora, é claro, o católico em mim pensa. Todas essas outras histórias são inventadas. A história católica na Bíblia é a única que realmente é verdadeira, e é nessa que eu confio. Estou em 2 lugares ao mesmo tempo. E você, Chris, aprendeu algo? Se você acredita no Younger Dryas, veja nosso segundo episódio com Randall Carlson, que explica tudo. Ótimo ponto. Esse episódio é excelente e está no canal principal do acampamento Gardon, onde faço entrevistas, investigações e mistérios. Hoje falamos um pouco de história, mas se você gosta, temos o acampamento da história, onde tento descobrir tudo o que já aconteceu. Se você gosta de assuntos religiosos, temos uma ótima notícia. Lançamos episódios todo domingo, e você é sempre bem-vindo na tenda. Obrigado por acompanharem mais um episódio do Acampamento da Religião. Deus abençoe e que tenham um domingo maravilhoso. Paz.